Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre banco de dados não relacionais. Mas antes, eu queria lembrá-los que os nossos canais estão abertos para o conversa. Inclusive, esse tema de hoje, ele foi sugerido pela nossa ouvinte, Ludmila Costa. Então, muito obrigada, Ludmila. E caso você queira sugerir algum tema ou tirar qualquer dúvida, entre em contato conosco assim, via e-mail. Nosso e-mail é entrechaves, tudo junto, @dtidigital.com.br ou pelo nosso Instagram, no @entre.chaves. Então, gente, para falar sobre esse tema de hoje, a gente está aqui com o Marcelo Pio e com o Ricardo Camilo. Acho que o Pio já participou outras vezes, né? E acredito que o Ricardo é estreante no nosso podcast. E aí, gente? Sim. Se apresenta então para a gente, por favor. Vocês estão bem? Tudo bem. Eu sou Marcelo Pio, eu atuo como arquiteto de dados aqui na DTI. E estamos aí para falar sobre dados a qualquer momento. Olá, pessoal, eu sou Ricardo Camilo, né? Eu atuo também como arquiteto de dados na DTI. Primeira vez no podcast, né? E sempre que... Acho que vão ter outras vezes aí pra gente falar sobre dados também. Não, com certeza. Dados, né, um tema super sexy, assim, que todo mundo quer falar atualmente, né? Então, com certeza falaremos outras vezes sobre dados por aqui. Então, né, hoje a gente vai falar sobre banco de dados não relacional. Eu acho que esse é um tema que chama muita atenção de muita gente, né? E acredito que logo quando surgiu o NoSQL, assim, muitas pessoas começaram a utilizar essa forma, né, esse tipo de banco de dados, e muitas vezes de forma errada. Não sei qual que é a impressão sua disso, mas a minha impressão é que muitos sistemas que foram criados, assim, que facilmente podiam utilizar bancos de dados relacionais, em alguns momentos foram criados com bancos de dados não relacionais, que a galera estava talvez assim num hype, né, em alguma coisa assim, tipo, preciso aprender esse negócio. E eu acho que isso, no final das contas, tivemos aí alguns sistemas que tiveram problemas de evolução, exatamente por escolhas erradas, né, do tipo de banco de dados. Mas vamos começar do início. Como o Chagas ele fala muito nos episódios, né, como de praxe, vamos começar pelos conceitos. Então, gente, o NoSQL, né, ele foi um termo que surgiu na década de 90 ali, mas ele só foi realmente referenciar os bancos de dados não relacionais por volta de 2009. E só depois que se popularizou na utilização desse novo paradigma. Então vamos começar, né? O que são os bancos de dados não relacionais? Quem poderia iniciar conceituando aí para nós? Eu acho que é uma boa pergunta que as pessoas falam, que é tipo assim, o que é NoSQL? Tipo assim, o que é o NoSQL da palavra dos bancos de dados não relacionais? E tem geralmente duas vertentes ali, que é não SQL, tipo assim, não usar SQL, e tem a vertente do não apenas SQL. E eu acho que a segunda, para mim, é a que vale mais, até por causa que, por exemplo, bancos de dados como MongoDB, eles já têm até um SQL Engine ali por trás, que você consegue fazer coisas SQL de alguma forma. Então, tipo, e outros dados, como por exemplo Cassandra, outros bancos de dados também têm esses engines com SQL, e eles conseguem armazenar dados de uma forma relacional também. Só que eles também armazenam dados não relacionais. E esses dados, acho que é o mais interessante, que é a parte não relacional da coisa, que são dados que eles não têm relação entre si. Tipo assim, não é uma tabela que ela tem um ID que eu vou ligar com uma foreign key, que eu vou fazer joins entre aqueles documentos ou alguma coisa do tipo. São dados que eles não se relacionam entre si. Então, vai muito mais da propriedade intrínseca ali do dado, tipo assim, de não ter esse relacionamento, do que uma coisa técnica, vamos falar assim. Legal isso, né, que você falou do NoSQL, né, que foi esse conceito que você falou, né, que inicialmente no SQL, depois virou não somente, né, que eu acho que talvez foi esse grande pulo aí do gato que fez o NoSQL se popularizar, talvez, né? Porque não foi realmente uma substituição de modelo, né? Não foi tipo assim, agora ninguém mais vai usar modelo de dados relacional, né? Agora vai ser tudo não relacional. Na verdade, não, né? Então, talvez por isso que conseguiu se popularizar também, né? Tão rápido, por realmente não quebrar também, né? O conceito que antes
era muito, muito, muito difundido, né? Exatamente. Eu acho que é basicamente a ideia mesmo do pessoal. E, tipo assim, é também a questão da evolução da internet como um todo, que a gente, como as propriedades dos dados foram mudando. Então, como a gente trabalhava muito, agora a gente trabalha muito com APIs, com JSON e tudo mais, esse formato de dados que não se relaciona entre si, ele meio que começou a surgir de uma forma muito mais rápida. Que antes, tipo assim, se for pegar a década de 70 e tudo mais, quando você pegava um banco que precisava ser feito, na verdade, se você pensar em um banco relacional com tipo, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, era muito mais por causa que o custo do armazenamento era gigantesco e eles precisavam de uma forma de normalizar o dado e de criar esses relacionamentos para economizar armazenamento mesmo. Tipo assim, como o custo do megabyte era gigantesco, não dava para existir a forma de dados que a gente pensa como NoSQL hoje. Até dava, mas tipo assim, era proibitivo o custo. Não era questão tecnológica, é muito mais realmente o custo era proibitivo. E eu acho que assim, até emendando aí o que o Pio falou, vale a pena a gente até contextualizar um pouquinho da história aí, né? Ele falou que os bancos SQL, né, estruturados aí, relacionais, foram criados na década de 70. Naquela época também os projetos eram praticamente todos modelo cascata. Então a gente tinha todo aquele planejamento da estrutura, do modelo e tudo mais, que seguia um pouco disso. E aí quando veio o ano 2000, o custo de armazenamento caiu bastante e a gente teve essa explosão dos modelos ágeis. Então, assim, a gente precisava de um banco também que não tivesse toda essa estrutura rígida, então que o time conseguisse desenvolver de forma mais rápida. E até uma história que eu li aqui falando que no ano 2000 o armazenamento caiu e o custo de desenvolvimento ficou mais caro que o armazenamento. Então eles precisavam também aumentar a produtividade do time. Então o banco NoSQL também ele veio para isso, ele veio para aumentar a produtividade do time, cair o custo, né, de desenvolvimento do projeto e ter entregas mais rápidas com os modelos ágeis. Legal, então até indo nessa área que vocês entraram aí, né, falando um pouco sobre as diferenças, né, entre bancos de dados relacionais e não relacionais, vocês já falaram aí, né, sobre custo, sobre velocidade e tudo mais. Como vocês também mencionaram, né, o banco de dados relacional por muito tempo foi utilizado como bala de prata, né? Eu me lembro, assim, quando eu ainda estava bem, bem, bem imersa na parte da programação da coisa, né? Eu nunca me lembro de ter me questionado sobre qual tipo de banco de dados eu utilizaria numa solução. A não ser, assim, bem recente, tá? A não ser soluções bem mais recentes. Mas no antigamente, quando eu comecei a programar, eu não, acho que isso nem era uma questão, sabe? As pessoas nem se questionavam sobre isso. Mas, como vocês foram vendo, como vocês foram falando, né? As coisas foram evoluindo, as formas de comunicação foram mudando, os sistemas precisavam escalar muito mais do que antes. Então, e aí, né? Quais são as grandes diferenças entre o SQL e os bancos de dados relacionais e os não relacionais? Falando tecnologicamente, a maior vantagem é essa óbvia aí da escalabilidade, principalmente a escalabilidade horizontal dos bancos de dados NoSQL. Isso se deve ao fato de como eles não têm um relacionamento intrínseco entre si, eu consigo dividir as máquinas que vão armazenar esses caras, então eu consigo ter um cluster de máquinas processando esses dados para mim. Diferente de um banco de dados SQL, que eu só consigo escalar verticalmente, né? Eu só consigo aumentar o tamanho da máquina, consigo aumentar o número de CPUs, a memória, o HD, melhorar essas coisas, mas é só uma máquina. Isso até está mudando um pouco, sabe? Tipo assim, curiosidade aqui, tem alguns bancos de dados SQL que tem esse escalamento horizontal. Tem um da Google, que é esqueci o nome agora, mas tem um banco da open source que é o CockroachDB, mas enfim, isso está um pouquinho mudando, mas mesmo esses bancos de dados escaláveis assim, eles não são SQL, provavelmente totalmente assim SQL. Tem até umas partezinhas que são
mais voltava do NoSQL, tipo assim, meio que uma abordagem um pouco híbrida, assim. Então, a questão do NoSQL é essa escalabilidade horizontal. E a forma como a gente armazena é muito mais relacionada à parte de desenvolvimento web hoje. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar um JSON e armazenar ele diretamente dentro do banco de dados. E isso, às vezes, facilita muito o trabalho. Que a gente tá, tipo assim, a gente já está trabalhando ali com JSONs e trabalhando com esses formatos de dados mais não tão fechadinhos, né? Que estão com um esquema tão fechado. E a gente simplesmente vai lá e armazena ele da forma que a gente recebeu, então facilita bastante o trabalho num projeto mais ágil. Assim. Isso aí. Tem também já que o Pio comentou aí dessa questão dos bancos SQL, agora eles terem essa escalabilidade horizontal, né? Um banco NoSQL, geralmente ele não tem aquela possibilidade de trabalhar com transação, que a gente chama de ACID, né? Mas já tem bancos, por exemplo, o Mongo, que já trabalha com isso. Então, tem alguns detalhes que os bancos NoSQL têm adotado dos bancos SQL e vice-versa, né? Então, assim, a gente está vendo que, de certa forma, a gente está conseguindo juntar um pouco do melhor de cada um e eles estão tentando se evoluir justamente para ganhar escala, ganhar mais consistência, né, no caso das transações. Então, eu acho que essa evolução aí vai ser bem natural, assim, dos bancos de dados. Uhum. E, né, até como eu falei no início, né, que eu acho que rolou um hype aí do NoSQL, vocês falaram, né, sobre JSON armazenado, escalabilidade, mas eu vi sistemas sendo criados com NoSQL, mas que o modelo era claramente relacional e as pessoas tinham dificuldade exatamente nisso, assim, elas queriam ficar manipulando JSON e aí o negócio virava muito mais complicado do que seria se elas tivessem usado relacional. E aí, né? Quando que a gente realmente tem que usar um banco de dados não relacional? E sem falar do custo também, né? Que vocês falaram sobre um custo mais baixo, mas dependendo da utilização, o custo pode ficar muito mais alto também, né? Então, assim, e aí? Quando que realmente é indicado, né, utilizar um banco de dados não relacional? Vou começar pela parte do custo. O custo realmente, acho que é a parte mais engraçada da coisa, por causa que o SQL, por ser fato da forma relacional, o armazenamento é mais barato. Tipo assim, o custo do armazenamento hoje é muito mais barato do que está na década de 70, tipo assim, a nível de milhão, assim, a diferença, mas o custo do armazenamento ainda continua sendo mais barato no ciclo normal. Então, tipo assim, dependendo da questão, é muito mais se você precisa da sua demanda de dados. Então, se você não vai ter tantos usuários assim, plugados, a quantidade de dados que você vai processar não é tão grande, você não precisa pensar num dado, às vezes, no NoSQL, porque você não precisa da escalabilidade horizontal. Tipo assim, uma máquina ali com 4 cores, 16 GB de RAM, aguenta o que é o seu workload. Então, tipo assim, se você não precisa da escalabilidade horizontal, então o custo do ciclo acaba sendo mais barato. Por causa que você não vai utilizar da vantagem do mais barato do NoSQL, que ele é mais barato por causa que ele escala horizontalmente. Mas se você não vai usar essa escalabilidade, o custo não se justifica. E a questão principalmente da parte de usar, de quando utilizar, eu acho que realmente tem que ser um estudo tipo assim, a pessoa entender as propriedades do seu dado. O que você está trabalhando e o que você vai precisar daquele dado. Então, eu cito muito exemplo, por exemplo, de rede social. Se você vai fazer uma rede social, quando você quer, a hora que você entra na rede social, você já quer ter sua foto de perfil, você quer ter os seus posts, os posts das pessoas, tudo ali carregado instantaneamente para você utilizar. Só que você não precisa, tipo assim, relacionar o meu usuário com o usuário de outra pessoa, alguma coisa do tipo. Você não precisa fazer
olhar a quantidade de usuários, por exemplo. Se realmente você tem todas as propriedades daquele dado já estão diretamente naquele documento. Então, todos os seus detalhes do seu perfil já estão em um documento só. Então, você não precisa fazer nenhum tipo de relacionamento entre aquele dado. Agora, por exemplo, se você tem um aplicativo, não vou citar de banco, por exemplo, se você tem um aplicativo de produtos, eu vou fazer um cadastro de produtos aqui, então eu tenho que saber estoque, eu tenho que saber a quantidade, tipo assim, volume que eu estou vendendo, o preço médio que eu estou vendendo, e assim vai. Todas essas coisas, num banco, eles estão relacionados entre si, por causa que, tipo assim, para me saber a média de valores que eu estou procurando, eu tenho que relacionar o meu dado entre eles, tipo assim, o meu produto com outro produto com outro produto. Eles estão, tipo assim, mesmo que seja uma linha, que não parece que não está relacionada entre si, mas como eles estão na mesma tabela, eles estão relacionados entre si. Então, essa é a diferença. Tipo assim, se você tem esse tipo de relacionamento e você precisa que os dados, precisa a média de alguma coisa e assim vai, você muito melhor você fazer isso no banco SQL. Porque eles já vão estar ali, é muito fácil com um comando SQL você pegar a média de alguma coisa, é muito fácil pegar uma soma de alguma coisa, fazer um count, é extremamente simples, você vai lá. E o que no banco NoSQL na verdade, como até mesmo por causa da vantagem dele, que é a escalabilidade horizontal, isso já é mais complicado, porque eu vou ter que ir em outra máquina, às vezes, para me conseguir fazer um count. Então, isso, tipo assim, a performance, na verdade, vai ser pior se você pensar nesse quesito. Então, essa para mim, é a principal diferença quando você utilizar ou não. E realmente você tem que fazer um estudo ali para ver o que você vai precisar daquele dado. Isso aí. E aí, complementando isso que o Pio falou, né? Entender bem os dados e acho que entender também os tipos de banco NoSQL que a gente tem, né? Que a gente tem banco de NoSQL Data, que é de documento, a gente tem chave-valor, a gente tem de coluna, que ele chama de coluna ampla, né? E de grafo. Então, assim, a gente tem vários tipos de banco NoSQL também. Então, a gente precisa realmente entender o que aquele dado qual que é o ciclo de vida daquele dado, aonde que eu quero chegar, se eu preciso realmente de ter controle de transação, e qual desses tipos de banco realmente vão me atender, porque às vezes você pode estar trabalhando em cima de um banco de NoSQL de documento e pode ser que a sua demanda seja mais para um banco de chave-valor. Então, assim, realmente dar uma estudada, entender os conceitos certinho, para não cair em ciladas aí que depois podem se tornar bem mais caras do que começar com um SQL simplinho lá e depois ir evoluindo, sabe? Legal isso que você falou agora, né? De começar com SQL e depois evoluindo. Vocês acham que isso é uma coisa possível, assim, em sistemas? Eu começar realmente com SQL? Que talvez fosse um negócio até mais, sei lá, talvez o mais seguro, né? Eu começar com SQL, depois, se eu for vendo que a propriedade do meu dado, realmente o modelo não é relacional, que eu tenho essas necessidades que vocês falaram, aí eu vou para um NoSQL? Isso é possível? Então, eu ia até complementar isso porque eu acho assim, hoje com essa questão das nuvens, é possível a gente ter sistemas, por exemplo, tem vários bancos. Então, assim, a gente pode criar um sistema com 2 bancos de dados, 3 bancos de dados, e dependendo da necessidade, você vai ter ali um SQL para uma parte do sistema e um NoSQL para outra parte. Então, assim, é possível a gente fazer isso e ir migrando aos poucos. Então, acho que é uma alternativa aí para não arriscar tanto assim. Eu acho que também, tipo assim, pegando pelo lado do método ágil, a gente depende do entendimento inicial do problema e o que a gente tem ali no primeiro horizonte, né, que a gente está enfrentando. Às vezes o pessoal, quando você pega o requisito do que o cliente pediu, ele já, não, eu quero, o primeiro lançamento eu já quero ter 1 milhão de usuários aqui utilizando e tudo mais. Aí, ok, tipo assim, dependendo do seu caso, de início você já vai precisar de um banco NoSQL.
Mas se o objetivo do aplicativo é tipo assim, vou começar lento aqui, a gente vai estudar, tipo, o que a gente vai fazer, às vezes é muito mais fácil começar com um banco SQL que já está há anos sendo entendido ali, todo mundo já tem um domínio meio que básico dele ali. E depois você vai, tipo assim, como o Ricardo falou, colocar os dois bancos não é errado. Então, até mesmo, tipo, se for pegar um Facebook da vida, eles têm um banco SQL e um banco NoSQL. Por causa que tem partes intrínsecas ali da coisa que é SQL. Então, tipo assim, você pode usar os dois e pegando, tipo assim, até pegando dados de um lado para o outro, dependendo do que você precisa e aglutinando os dados num ciclo ali para você ter esses dados mais que você consegue agregar de uma forma muito mais tranquila. E no NoSQL você tem essa parte ágil. O NoSQL, quando você vai precisar, por exemplo, pegar, fazer um select ali de buscar um ID, é extremamente rápido. Então, tipo, se eu quero buscar um profile, alguma coisa do tipo, e nada vai bater a velocidade. Mesmo que um SQL tenha índice e tudo mais, ele ainda tem que percorrer o índice para coisa. Se você pega a medida de performance, por exemplo, do NoSQL para retornar um registro específico, um ID, na ordem de 1, geralmente. É quase que a ordem de 1, porque ele não tem muita variação de tempo com relação a isso. Enquanto no SQL, enquanto você vai adicionando dados, quer dizer, enquanto um SQL, quando você vai adicionando dados ali, aquela performance vai só piorando. Então, se você vai começar com um aplicativo menorzinho, começa com o básico ali do que você está sabendo. Pode até ser o NoSQL mesmo, se você já tem noção do escopo. Mas acho que a questão aqui começa com o simples. Começa com o que você às vezes já vai entregar valor ali e não pensa. Estuda como é que seu dado vai se comportar, estuda o que você vai utilizar daquele dado, como é que você vai evoluir aquele dado e você evolui a sua aplicação assim, dessa forma. Muito, 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 muito legal. Gostei demais de ouvir isso de vocês. E agora, né, falando um pouquinho dos exemplos práticos, o Pio já até falou um pouquinho, né, do Facebook, do cadastro de produto, como exemplos bem práticos, mas no dia a dia de vocês, por exemplo, vocês trabalham, pelo que eu entendi, vocês trabalham como engenheiro de dados, né, assim, com data science e tudo mais. E acredito que essa área de data science, ela vem utilizando cada vez mais o NoSQL. É isso mesmo? O caminho tá indo, a gente está indo para esse caminho mesmo? Qual que é a opinião de vocês assim, em relação à praticidade mesmo, né? Exemplos práticos aí de utilização do NoSQL. Então, o que eu vejo é que esse banco NoSQL, assim, muitas vezes eu vejo ele em ponta de arquitetura de dados, então o pessoal geralmente coloca ele no final ali da arquitetura para servir geralmente como uma ferramenta ali para consumo, sabe? Então, como o Pio colocou aí, como ele tem uma resposta muito rápida às queries, geralmente ele é desenhado ali no final da cadeia do dado, onde você tem ali às vezes um aplicativo, um relatório lendo, e ele te entrega muito bem essa performance, apesar dele não permitir os joins ali, né? Se você já vai montar um dataset, alguma coisa no sentido de colocar tudo num documento só, ele vai conseguir te entregar uma resposta muito, muito rápida mesmo. Então, eu tenho visto ele nesses desenhos de arquitetura, mas nesse sentido, na parte de consumo mesmo do dado, na hora que está tudo pronto, aí grava nesse banco NoSQL justamente para ele ter essa vazão assim mesmo, sabe? De entregar rápido, de ter consumo bem ágil, assim. Tem bancos, por exemplo, como o Mongo, que ele já tem até uma engine de MapReduce, que o MapReduce é basicamente o precursor aí da engenharia de dados, como a gente sabe hoje, porque começou com Hadoop e tudo mais, com Hadoop MapReduce. E como ele foi embutido, por exemplo, dentro do Mongo, então eu consigo ter um MapReduce dentro da minha própria engine de SQL. Isso ajuda bastante para você conseguir quebrar esses dados e ter
fazer uma engenharia de dados mesmo com aqueles caras. Então, eu geralmente vou pegar o dado e transformar ele para alguma coisa que seja mais rápida de trabalhar. Mas a questão para mim do NoSQL, teoricamente, a parte de, por exemplo, de Data Lake e tudo mais, isso é um NoSQL de alguma forma, e a gente pode entrar para esse caminho, e nessa parte a gente usa mais o NoSQL, mais por causa que, por exemplo, dentro do Data Lake, a gente quer receber até imagens, assim, então a gente vai armazenar imagens e tudo mais, e não é realmente um formato relacional. Então a gente quer armazenar JSON, CSV, que isso já são formatos ali que não já são não relacionais, vamos falar assim. Então a gente vai quebrar esses dados e transformar eles de uma forma que fica mais trabalhada, e a gente vai ou levar para um ciclo da vida, então, tipo assim, até uma imagem mesmo, a gente vai extrair as propriedades daquela imagem, fazer uma IA em cima dela, tipo assim, para ver quais objetos tem dentro daquela imagem, quais as cores predominantes, e assim vai. E a gente transforma esse dado para um dado mais tratável. Não quer dizer que seja um dado SQL, por causa que talvez não tenha relação entre si, mas já é um dado estruturado, né? E com isso a gente consegue levar para o NoSQL. Aí o pessoal, por exemplo, quer fazer uma consulta rápida daquele dado, ou até para um SQL mesmo, se a gente quer pegar médias desses dados e tudo mais, e trabalhar com esse dado já de uma forma mais estruturadinha. Legal, gente. Assim, muito obrigada pela participação de vocês. Achei esse episódio muito legal. Espero que a gente tenha, né, tirado aí algumas dúvidas das pessoas em relação a bancos não relacionais. E é isso. Queria agradecer muito a participação e valeu. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Até mais, gente.